mais um Café com Especialista. Hoje aqui com a gente, mais uma vez, no nosso café, doutora Berta Mendes, que veio falar sobre espiritualidade e oncologia. Berta, obrigada por ter aceito mais um convite nosso. Obrigada, Renata, obrigada a todos que convidaram. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, é sempre um bate-papo gostoso e a gente sempre conversa sobre coisas importantes, não né? É? Mais uma vez. Berta, a oncologia é uma área da medicina que eu acho que todos os diagnósticos, se o paciente não pergunta, ele se pergunta. Quando recebe um diagnóstico de câncer, eu acho que a primeira ideia que passa na cabeça dele é: quanto tempo eu tenho? Então, neste momento do diagnóstico, como é que você avalia a espiritualidade do paciente? Como é que você avalia esse futuro desse paciente quando você percebe que o paciente tem uma espiritualidade mais aflorada e aquele que não, que é mais, vamos falar, mais seco, que não acredita, não tem nenhuma crença? Renata, é sempre muito difícil, né? Porque é uma coisa muito pessoal, né, de cada um. Assim, eu procuro trabalhar a questão da espiritualidade, de tentar notar e tentar ir por esse caminho ao diagnóstico com a maioria dos pacientes, porque o que eu noto na prática clínica, e aí vai muito do que eu noto, porque evidência clínica em paciente em relação à espiritualidade é muito difícil, porque cada um tem a sua intensidade, né, de espiritualidade. Mas o que eu noto é que o paciente que tem uma espiritualidade mais aflorada, ele leva mais fácil, tanto o tratamento quanto a entender mais do seu prognóstico. Acreditar em alguma coisa ajuda, né? Ajuda a enfrentar melhor os efeitos colaterais, ajuda melhor a encarar uma perspectiva até de morte. Berta, eu li alguns trabalhos sobre saúde e espiritualidade e um deles específico me chamou a atenção. Ele perguntava ao paciente o que ele esperava do médico oncologista que dava o diagnóstico, na hora do diagnóstico, o que ele esperava do médico. Se ele esperava um médico mais religioso ou um médico mais imparcial. Eu acho que cada um tem um Deus, alguns não acreditam em Deus, mas no momento do diagnóstico, o que você passa para o paciente? Você pergunta se ele tem uma religião, se ele acredita em Deus no momento do diagnóstico? Eu acho que deve ser muito difícil para o médico, principalmente o oncologista, que não acredita em Deus. A gente sabe que tem alguns que não acreditam, mas eu acho que nesse momento, no momento do diagnóstico ou de informar o prognóstico, ter Deus ajuda muito a você passar para o paciente que ele tem que acreditar em alguma coisa, né? O médico que tem Deus, independente da religião, né? Ele acredita, primeiro, que a vida não acaba aqui, né? Então, quando você está diante de um prognóstico ruim, você já consegue saber que aquilo não é o fim, né? E também tem a certeza de que ele não é dono do prognóstico de ninguém, né? Eu não posso chegar para um paciente e dizer: você tem 6 meses de vida. A gente pode até dizer, os estudos mostram que a média de sobrevida, até porque é média, né? A média de sobrevida é de 6 meses. Mas qual é o médico que nunca viu um paciente viver muito mais do que o que ele esperava, ou menos do que o que ele esperava? Exatamente. E até pacientes ficarem curados, eu acho que eu posso dizer que eu já vi alguns milagres. Que eu acredito que sejam milagres, né? Porque eu tenho religião, né? Eu tenho uma espiritualidade, mas são milagres pela medicina, porque são pacientes que a gente não tinha perspectiva de cura e tiveram, né? Então isso ajuda muito. Berta, quando eu comecei a me preparar para esse tema, saúde e espiritualidade, você foi um dos primeiros nomes. Reconheço a tua religiosidade. Como oncologista, eu vejo você a religiosa do jeito que você é e vejo Berta Mendes como oncologista dando esse diagnóstico às vezes. E eu queria que você falasse pra gente o que Berta Mendes, oncologista, entende como viver e morrer. Isso é muito importante. Viver, para mim, é ter qualidade de vida, né? Não é padecer. Então, para mim, acho que para todos, né? Então, quando eu tenho um paciente terminal que está fazendo um tratamento paliativo, eu tenho muita preocupação em que esse tratamento não cause mais sofrimento do que a doença, né? E que ele tenha um tempo de vida que Deus vai dar, né? Aí vem o Deus, né? Que eu acredito, com qualidade. Então,
quando eu vou colocar para o paciente o tempo que ele tem de vida, uma estimativa, ou que pelo menos ele não vai ficar curado, eu não boto tempo. Na verdade, eu digo, você não tem essa doença, ela tem controle, ela não tem cura, mas tem controle. Como pressão alta, como diabetes, né, que a gente estava conversando, como diabetes, né, são doenças que não têm cura, mas as pessoas podem conviver a vida inteira com elas e o tempo que Deus der, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender que Deus define quanto tempo a gente vai ter. E isso vai ser determinado por Ele e a gente tem que viver bem esse tempo. Até para quem não tem nada. E a gente estava falando que a ciência ainda não nos dá números, né, fiéis de como a espiritualidade pode melhorar num prognóstico como esse. Mas eu assisti algumas palestras de oncologistas falando como a espiritualidade prolonga a vida desse paciente. Mas se a gente colocar na prática como a felicidade, como o nosso bem-estar melhora a nossa imunidade e como a gente sabe como a depressão pode limitar a nossa vida, esse às vezes é aquele limite. Se o paciente, como a gente estava conversando agora, antes do programa começar, que mesmo um paciente que tem um prognóstico muito bom, mas se ele não aceita, né, se ele deprime, se ele entristece, esse prognóstico pode virar. Exatamente. Eu acho que o paciente que tem Deus, no mínimo, eu acho que o médico que não acredita em Deus deve acreditar no efeito placebo de Deus, né? Porque existem trabalhos que mostram que o tratamento placebo, o que é um placebo? O placebo é um tratamento, todo estudo que aprova uma nova medicação, quando não existe uma outra já aprovada para aquele tratamento, a gente usa um placebo para comparar. E Deus, no mínimo, para aquele que não acredita em Deus, ele tem um efeito placebo. Por quê? Porque todo paciente que acredita em alguma coisa, ele vai tolerar melhor o tratamento e ele vai viver mais feliz, e aí ele come melhor, e aí ele dorme melhor, e aí o tratamento vai melhor. Então, em tudo, a espiritualidade ajuda. Desde aquele que tem a chance de cura e que tem uma grande chance de cura, ele vai tolerar melhor o tratamento e não corre risco até de não morrer do tratamento, porque a gente sabe que o próprio tratamento também tem uma mortalidade possível. Então, o paciente que acredita em Deus, ele vai comer melhor, dormir melhor, ficar mais forte, né? E aí vive melhor. E o paciente numa doença já terminal, Deus vai ajudá-lo a encarar isso e a viver o que ele tem que viver, perdoar, se aproximar de pessoas que ele não estava mais próxima, mil coisas que a espiritualidade pode ajudar no momento final da vida. E aí a gente fala do paciente, mas tem todo aquele suporte que é familiar, que a família também tem que ter nesse ritmo de espiritualidade, de religiosidade, porque se a família também não ajuda, isso pode abalar também o tratamento desse paciente. Por melhor que ele aceite a doença, mas uma família desestruturada nesse sentido também pode abalá-lo. A família, ela precisa ter também essa espiritualidade, porque senão a família fica muito ansiosa, ela não trabalha aquele aceitar e aquela até a cura na morte, porque quando a gente morre, tudo passa, né? Então, para quem tem religião, quem tem a espiritualidade desenvolvida, sabe disso. Então, quando a família se angustia, ela cria angústia no paciente. Então, é todo esse trabalho, e a gente tem uma equipe de psicólogos, inclusive, que trabalha com o paciente desde o diagnóstico e trabalha a família também. A gente sempre conversa com a equipe de psicologia para trabalhar a família nesse intuito de encarar o prognóstico como um fim daqui, não um fim para sempre. E aí isso ajuda muito, flui muito melhor, tira o estresse dessa coisa da terminalidade, inclusive do atrito médico-família, atrito médico-paciente, que hoje a gente vê tanto. Muitos desses atritos se resolvem com a espiritualidade também, com aceitar as coisas, né? Então, como eu ouvi numa palestra, tudo que é possível a gente faz. O que é impossível a gente coloca nas mãos de Deus. Não é com isso? Certeza. Na vida. Na vida, não é isso? Certeza. Berta, queria te agradecer, fiquei muito feliz por você ter aceito. Eu sei que é um corre-corre danado. Eu sei que quando eu te falei, vamos falar sobre espiritualidade lá no café, né? É um tema difícil, às vezes polêmico pra gente estar discutindo, mas queria te agradecer por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Obrigada, Renata. Eu quero agradecer o convite. O assunto é polêmico, mas é importante
né? E é um assunto bonito. Eu acho que a gente tem que desenvolver espiritualidade. Eu acho que muito do que acontece hoje no mundo também é falta disso, né? É falta de acreditar em Deus. Isso. Né? A gente vai continuar tomando o nosso café. E a você, até um próximo Café com Especialista. Até a próxima. Tchau.